Fala pessoal, nessa aula a gente vai, na verdade, unir muitas das coisas que a gente viu anteriormente. Na verdade, eu tô com o mesmo conteúdo da aula anterior aqui, só que eu quero fazer o seguinte. Minha ideia é colocar um menu aqui, aí colocar navegação na mesma página aqui, como se fosse com target, que a gente já viu anteriormente. E quando eu clicar no menu, eu quero rolar para uma página. Quando eu clicar no outro menu, eu quero voltar para o topo. Só isso que eu quero fazer, beleza? E esse menu é para ficar fixado aqui em cima, beleza? Se você quiser fazer isso como um exercício, você pode fazer. Pode começar agora, na verdade. Pausa, tenta fazer um menu fixado aqui em cima, cria mais uma página aqui embaixo, uma div, por exemplo, que tenha a altura 100% do VH, aqui no caso, né, do viewport, da altura do viewport, e daí você clica em algum link do menu, você rola para aquela div. Você clica de novo no menu home e volta aqui para o topo, beleza? Eu vou deixar isso como desafio para você, se você quiser pausar. Se você não quiser e ainda não tiver à vontade com HTML e CSS, você pode só seguir a aula e seguir fazendo comigo aqui, beleza? Então eu vou começar fazendo isso agora. Eu vou manter a minha grid, só que eu vou deixar ela bem grande para a gente ter página para rolar aqui no caso, beleza? Então eu vou duplicar as colunas aqui, né? Vou colocar várias colunas para a gente poder rolar a página para algum lugar, beleza? Então a gente já tem isso aqui pronto. Eu vou também já criar uma div aqui embaixo. Eu vou só envolver esse parágrafo aqui, ó. Pode ser uma section também. Vamos usar section, né? Que é mais moderno, HTML5 aqui no caso. E a gente colocaria a session para fechar aqui. Nessa session, lembra que eu quero navegar para o target, para o ID. Então eu quero ter tanto um ID como uma classe. O ID eu só vou usar como target, full page, por exemplo, e a class eu vou usar para estilizar, full page. Beleza, então a gente já tem aqui. Eu vou terminar de estruturar o HTML, então eu vou lá em cima, e aqui antes da grid eu vou criar um menu. Então, nav, né, no caso, class menu, e eu vou colocar o L, li e um A aqui no caso. Vou colocar nada por enquanto. Aliás, a gente até pode colocar já, né, home. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que a minha home é a própria grid. Então vou colocar aqui, ó, id igual a home, beleza? Então eu já tenho minha home, agora eu preciso do link para minha, aqui tá aqui o link, eu preciso do link para minha full page lá embaixo. Então full page. E eu vou chamar ele de full page. Só pra gente testar, a gente pode clicar aqui e eu desci aqui no caso para... Ah, não tinha mais o que descer aqui no caso, né? Então eu desci para cá. E se eu clicar na minha home, eu devo vir para cá. Beleza, então basicamente isso que eu quero. Agora a gente precisa de estilos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui antes do Media Query, no caso, porque para eu não correr o risco de sobrescrever alguma coisa de Media Query, que é mais específico, eu vou pôr antes aqui. Então eu vou falar que eu tenho o meu menu, que o meu menu vai ter uma largura de, sei lá, 100% da tela, que ele vai ter um position fixed, no caso, e que ele vai ter um background preto. Então, beleza, tá lá o meu menu fixado, beleza? E aí eu preciso depois arrumar aqui o meu link aqui no caso, né? Só que eu preciso primeiro arrumar o li o L-li aqui no caso, porque o li fica por padrão de cima para baixo, né, de forma vertical. Eu preciso dele de forma horizontal, assim, né. Então, a primeira coisa, na UL, eu acabei esquecendo de falar, mas também tem na UL, tem aquelas bolinhas, né. Então, eu vou tirar aquelas bolinhas da UL, que seria list style none, beleza? Então eu já removo isso aqui. Além disso, eu já vou garantir, eu acho que eu já fiz para todos os elementos, deixa eu ver. Coloquei só margem, eu vou pôr padding 0 para todos os elementos, assim eu não preciso fazer isso lá na UL. Beleza, então padding 0. E aí eu quero fazer com que a minha... que é isso que tá errado aqui? Eu esqueci de colocar um ponto e vírgula. Estranho, eu tô esquecendo um ponto e vírgula em algum lugar aqui em cima, eu acho. Padding 0... aqui. É o meu margem aqui que eu esqueci. Beleza, é porque eu não tinha terminado de escrever ainda. Eu quero nada aqui, né? E eu quero falar o seguinte, a minha UL eu quero por padrão display block, que ela seja um bloco normal, e eu quero que ela tenha uma largura máxima de 1200 pixels. Lembra que a nossa grid, deixa eu ver, não, eu não fiz isso na grid, então já vou fazer isso na grid. Eu quero a largura máxima da minha página seja max width 1200 pixels, beleza? Então a largura máxima vai ser 1200 pixels para o menu, que é isso aqui, né, no caso, e para grid também. Então para grid eu acho que eu não tenho ela aqui sozinho, então vou pegar aqui grid. Eu vou colocar um padding padrão também nela de 15 pixels, porque eu tinha esquecido na aula anterior de pegar. E vou colocar margem
zero alto. O que que significa? Significa que minha grid vai ter no máximo 1200 pixels de largura, margem zero alto significa que ela vai ficar no meio aqui, e que eu tenho um padding aqui, caso eu chegue muito próximo da borda, o meu padding vai começar a aparecer ali, ó, dessa maneira, beleza? E aí, essa distância aqui, ó, tem 15 pixels da grid, 15 pixels do elemento em si, assim como para todos os elementos aqui. Beleza, agora eu quero que o meu menu fique alinhado com esse elemento aqui dessa maneira, beleza? Então, fique 1200 de largura no máximo também. Para eu fazer isso aqui, eu vou lá na minha UL, vou pegar isso aqui, copiar, vou lá na minha UL, que ela tá aqui, vou colocar isso aqui, a mesma coisa. E aí, ó, o meu menu, no caso aqui, ainda não está alinhado com esse aqui, porque na verdade ele só tem 15 pixels de padding. Mas eu preciso de 30 pixels daqui da borda, né, no caso. Para eu fazer isso, eu posso colocar um padding somente nas laterais, né, no caso de 30 pixels. E aí a gente tem o menu alinhadinho aqui com os nossos elementos, beleza? Uma outra coisa agora é o Lee, que eu tinha te falado anteriormente, que eu quero fazer com que ele flutue para a esquerda. Então, Lee, somente eu vou colocar um float left nele aqui. Então, float left. Beleza, e aí a gente já tem o nosso menu. Agora, eu preciso que o meu A do menu, que é o link aqui do menu, passe a se comportar como um bloco também, porque eu quero colocar padding na esquerda, na direita e no topo também nele. Então, para ele se comportar como um bloco e empurrar o seu elemento pi para baixo, é só eu falar menu LLA, display block. Eu quero a cor de branco e acho que só. Beleza, e aí agora eu quero colocar um padding nele de uns 20 pixels, por exemplo. E aí sim, agora ele está aparecendo mais um menu, né? Só que a fonte tá meio feia, então vamos colocar aqui fonte no body, né? Font family, sans serif, por exemplo. Vou tirar aquele text decoration do A. Então, text decoration, none. Beleza, agora a gente tem. Agora, quando eu passar o mouse em cima do A, eu quero que ele se comporte de maneira diferente para mostrar para a pessoa que ele tem alguma ação, né? Então, ele é um hover aqui. Eu vou mudar somente o background dele. Então, nesse caso aqui, ó, ele não tem background nenhum. Então, o que vai acontecer é que quando eu passar o mouse em cima aqui desse elemento, ele vai ter algum background. Então, background, vou colocar 333, por exemplo, um cinza escuro, e aí a gente já tem um elemento que tem um background, beleza? Se você quiser um efeitinho, assim, no caso, é só você colocar no elemento pi, transition, por exemplo, falar que para qualquer coisa que mudar nesse elemento, vai demorar 300 milissegundos, que é bem rapidinho, e aí você pode utilizar um estilo de... Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Eu acabei esquecendo o nome disso aqui, é o modo que a apresentação vai ser executada. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Se eu passar o mouse, agora eu tenho um elemento aqui com um efeitinho mais sutil, né? Se eu inspecionar isso aqui, ó, voltar no meu ali, você vai ver que em algum momento aqui eu consigo ver isso aqui, ó, como que a apresentação aqui da transição vai ocorrer. Então, se você olhar, eu tenho aqui uma bolinha me exemplificando como que essa transição vai ocorrer, ó. Eu posso escolher uns que já existem padrão, tá vendo aqui, ó? Ela pode começar rápido, ir rapidão e ficar mais devagar no final. Ela pode fazer uma curva assim. Isso aqui, cara, eu esqueci o nome para te falar. Isso aqui a gente aprende, se eu não me engano, na física, não sei. Mas só para você entender, eu posso mexer aqui como eu quiser e deixar isso aqui da maneira que eu preferir, ó. Aqui, nesse caso, ele vai devagarzinho e depois ele executa de uma vez. Beleza? Se eu seleciono esse aqui, ó, no caso, ó, e coloco lá onde a gente tinha colocado, ó, esses já são padrão, né? Easy, easy, in, out é os que a gente costuma usar. Mas a gente pode fazer alguma coisa assim, ó, tá vendo? E aí ficou até mais feio, na verdade, porque eu não gostei. Então, eu vou deixar o easy, in, out, no caso aqui, que eu acho que ele começa devagar, depois vai rápido, depois termina devagar de novo, beleza? Então, feito aqui,
Agora a gente tá com um problemão aqui, né, no caso. O menu, ele tá... parece que ele tá em cima da onde tá a minha grid aqui. Se a gente observar isso, a gente pode, por exemplo, tirar aqui a transparência um pouco do nosso menu. E aí a gente vai ver que a nossa grid tá vindo aqui, né? E por que isso aconteceu? Lembra lá do position que a gente falou? Position absolute, position fixed, position stick. Esses elementos, esse tipo de posicionamento faz com que os outros elementos percam a noção de que ali tinha algum elemento. Então, para esses outros elementos ali, é como se não existisse nada aqui, né, no lugar que está esse menu. Como se esse menu tivesse na frente, em outro layer, em relação a esses outros elementos aqui. Então, aqui agora, a gente tem que levar isso em consideração. Por exemplo, vamos ver que tamanho que esse menu ficou aqui. Se eu vim em Computed, ele ficou com 58 pixels de altura aqui, no caso, né? Então, eu posso... levar isso em consideração na minha grid, por exemplo. Eu posso vir na minha grid, e aí você pode fazer isso da maneira que você preferir. Por exemplo, eu posso vir na minha grid e falar que ela tem um padding top de 58 pixels. Ou seja, eu tô pondo um padding, um espaço aqui, somente para falar, olha, tinha um menu aqui, tinha alguma coisa que tinha 58 pixels de altura aqui. Então eu vou levar isso em consideração, eu vou colocar esse padding aqui. Daí você percebe que eu tenho padding aqui, isso aqui está sendo aplicado em todas as bordas, no caso, só que eu tenho um outro padding aqui, né, no caso. Esse padding daqui, ele sobrescreve somente o top daqui de cima, beleza? O restante fica como estava e o de baixo sobrescreve somente o top. Por isso que a gente consegue fazer isso. E a gente poderia até tentar colocar mais uns 15 pixels aqui, ó, para colocar 73, para dar um espaçamento correto ali, ó, no caso, que aí o espaçamento daqui fica igual aqui também. Beleza? E aí a gente tem a nossa home e a gente tem a nossa full page que a gente ainda não mexeu. Vamos começar a mexer na nossa full page. Se a gente voltar na home, a gente tem o espaço correto, vamos para full page. A mesma coisa vai ter que acontecer com a nossa full page aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até copiar a minha grid aqui, ó, esse CSS, vou lá para baixo aqui e vou colocar a minha full page aqui, full page, beleza? E aí a minha full page aqui embaixo já deve estar igual aqui, né? Eu coloquei full traço page lá, eu acho. Então, olhando aqui, a minha full page está similar aqui, no caso, ao que a gente tinha com a grid aqui, só que o padding dela precisa ser de, nas laterais, 30 pixels. Então, só nas laterais, no topo e embaixo eu vou mexer depois. Então, olhando aqui, beleza, a gente tem um padding de 30 pixels, então quer dizer que isso aqui fica mais alinhado, ó, certinho aqui. E se a gente aumentar a tela, ela fica no meio, bonitinho aqui. Só que tem um problema aqui, deixa eu olhar aqui para você ver, ó. Vou colocar um height de 100 VH nela aqui. E eu vou colocar um background, só pra gente ver que a gente saiu lá, vou colocar turquoise, pra gente ver que a gente saiu daqui desse elemento de cima e veio parar no elemento de baixo. Só que o problema que a gente tem é, tipo assim, aqui dos lados, eu queria também que o background fosse na tela inteira, mas o meu conteúdo ficasse no meio. Como é que eu faço isso aqui? Na verdade, eu posso deixar essa grid com 100% de largura, e aí eu posso usar outra coisa, na verdade, para colocar o conteúdo. Eu posso usar um outro elemento, ou então eu posso estilizar somente o conteúdo. Você vê que agora o meu elemento tem a largura toda, mas agora o meu conteúdo também tem a largura toda. Então eu quero o seguinte, ó, deixa eu pôr um H1 aqui, eu já vou pôr também aqui na minha full page, eu vou colocar um H1, colocar Lorem Y e vou colocar um elemento aqui, ó, dentro, ó, div class full page content, beleza? E aí isso aqui é somente para eu definir que a largura do conteúdo vai ser menor do que a largura da full page aqui. Então, agora, ao invés de na full page, eu vou colocar na full page content somente a max width, né, a largura máxima de 1200 pixels, para ficar alinhadinho lá, como a gente viu anteriormente. Eu vou também colocar os paddings aqui, no caso, para a gente ter... Eu não sei se eu coloco em cima também. Vou deixar esse padding top aqui para a gente ver como é que... Então, vamos voltar aqui. E aí, a gente tem aqui a nossa full page, mas o nosso padding não pegou no conteúdo aqui. Faltou... margem zero alto aqui no caso. Esse aqui já não precisa mais porque ele é 100% da largura. Então, margem zero alto, voltando aqui. Agora o nosso conteúdo deve estar no meio da página. Não pegou. Será que eu
Coloquei um nome errado aqui. Class Full Page Content. Deixa eu colocar ele aqui. Full Page Content. Ah, tá. Eu coloquei com L só ali. Agora que eu percebi isso, gente. Vou colocar ali. Beleza? E aí, descendo. Agora sim, o nosso conteúdo tá alinhado aqui com a grid. E ele tá no meio da página. E se a gente for pro Full Page, a gente cai aqui, no caso. E se a gente for pra Home Page, a gente cai aqui, né, no caso. Beleza? E aí, a gente vai ter que, por a gente estar trabalhando assim, a gente vai ter que conviver com esse espaçamento gigante aqui, porque é onde o menu vai encaixar aqui. Mas você pode usar qualquer outra tática que você quiser, na verdade, para fazer esse espaçamento. Incluindo, você pode até colocar um outro elemento ali, vazio, sem nada, falando que é um espaçamento ali. Ou então você pode utilizar uma Media Query, ou verificar, ou usar JavaScript, a gente vai aprender isso posteriormente, mas só para você entender, esse espaçamento aqui é para encaixar o menu ali certinho. Ou então colocar aqui, no caso, uma coisa que você pode fazer que é interessante é o seguinte, a nossa full page está sem VH, né, e eu tenho um padding top aqui, mas suponha que eu queira, e aí eu ia ter que usar um outro elemento, é interessante, né, mas suponha que eu queira mover esse background para cá, ó. Ou seja, aquele padding que a gente tem ali, ó, o espaçamento, ó, ele não tem background, porque aquele padding veio aqui. Eu não vou fazer isso, porque vai demandar a gente criar um outro elemento e assim por diante, mas só para você entender, eu poderia, por exemplo, fazer agora esse elemento aqui, ó, ser o maior da tela, pôr um outro conteúdo dentro aqui e falar que a largura máxima disso aqui vai ser do jeito que a gente fez anteriormente, só que com mais um elemento, e aí o meu full page aqui, que a gente tem aqui, ficaria somente com o espaçamento, né? Somente com o padding ali e com o ID para a gente chegar nele ali. Assim a gente joga esse conteúdo para baixo. Enfim, você pode fazer isso da maneira que você preferir, beleza? Mas aqui eu não vou fazer isso não, porque senão vai demorar demais. Então beleza, a gente já tem o nosso home. Eita, cliquei aqui sem querer. A gente já tem o nosso home que vem pra cá e o full page que vem pra cá. E aí parece que eu perdi o padding ali. Então deixa eu observar o que fiz aqui. Deixa eu voltar aqui. O page tá certo. Deixa eu voltar nele. Ah, sim. Não perdi não, foi por algum motivo, deve ser algum cache aqui. Beleza, agora eu quero que ele role a página, né, no caso. Eu cliquei aqui, ele rola para cima, cliquei aqui, ele rola para baixo. E aí fica muito melhor do exemplo anterior que a gente fez, porque o menu tinha ficado lá em cima, porque a gente ainda não tinha falado sobre posicionamento. Então, para a gente rolar de maneira smooth, né, no caso, lisinha, a gente pode colocar HTML aqui no caso, e colocar... Scroll Behavior Smooth. E aí a gente clica aqui, ele vai lá para baixo, clica aqui, ele volta lá para cima. Beleza? E os nossos breakpoints lá da nossa grid, eles continuam funcionando perfeitamente aqui. Beleza? Então, olhando aqui, tá tudo bonitinho. Ó. Rolando, ele rola até embaixo, em cima e tudo bonitinho aqui. Ou seja, quase que a gente criou um site aqui. Mas, novamente, a gente está usando aqui ainda float para fazer grid, beleza? Então, em alguns casos, por exemplo, no menu aqui no meu li, eu estou usando float e na minha grid também eu estou utilizando em algum lugar float também, beleza? Para flutuar os elementos. Hoje em dia, a gente pode utilizar Flexbox ou Grid, que a gente vai deixar para ver em separado, porque são um pouquinho mais complexos, beleza? Então, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima.